Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, voltando com nossas aulas de passo a passo de crochê, vou fazer este bico. Ele é bonito e você pode fazer ele em peças do dia a dia, como panos de prato e toalhas. Além disso, se você faz panos para vender, ele é um bom modelo, pois gasta pouca linha. Para fazer esta amostra, utilizei duas cores de uma linha Contex 295 e uma agulha 1,75 mm. Para começar, pegue a linha de cor mais escura e amarre na barra do tecido. Depois puxe a linha que vem do novelo e prenda desta forma. Agora faça 3 correntinhas, meça a distância na barra do tecido e faça um ponto baixo alongado, formando o primeiro espaço do caseado. Faça mais 3 correntinhas, meça a distância na barra do tecido e faça um ponto baixo alongado para formar o segundo espaço do caseado. Vamos agora fazer o terceiro. Faça 3 correntinhas, meça a distância na barra do tecido e faça um ponto baixo alongado. Agora veja aqui. Sempre os espaços do caseado são formados por 3 correntinhas. E também este modelo ele é múltiplo de 3. Então sempre faça de 3 em 3 espaços do caseado por toda a extensão do seu tecido, até se você fizer a volta. Aqui já fiz todos os espaços do caseado, sempre em múltiplos de 3. Eu irei cortar a linha, pois só vou fazer vai e volta. Você poderá fazer toda a volta do seu tecido e esperar aqui no canto, onde vamos dar prosseguimento. Veja bem, aqui vou encerrar a linha. Faça a última correntinha e pode cortar. Agora, para prosseguir, amarre a linha no início do caseado e faça 3 correntinhas para dar a altura de um ponto alto. Dê uma laçada e aqui no espaço das correntinhas, faça 2 pontos altos. Dê mais uma laçada e faça um ponto alto sobre este ponto baixo alongado preso à barra do tecido. Este primeiro quadrinho está completo. Faça 3 correntinhas, dê a laçada, pule um espaço do caseado. Sobre o próximo ponto baixo alongado preso à barra do tecido, sobre ele faça um ponto alto. Aqui no espaço das correntinhas, faça mais 2 pontos altos. Faça um ponto alto sobre o próximo ponto baixo alongado preso à barra do tecido. Mais 2 pontos altos aqui no espaço das correntinhas. E agora o último ponto alto sobre o ponto baixo alongado preso à barra do tecido. Aqui temos 2 espaços do caseado preenchido, note bem. Faça 3 correntinhas, pule um espaço do caseado sobre o próximo ponto baixo alongado preso à barra do tecido, sobre ele faça um ponto alto e preencha os próximos 2 espaços do caseado, sempre com 2 pontos altos pegos nas correntinhas do caseado, um ponto alto sobre o ponto baixo alongado preso à barra do tecido, mais 2 pontos altos no espaço das correntinhas e um ponto alto sobre o próximo ponto baixo preso à barra do tecido, 3 correntinhas e logo siga fazendo assim até o fim desta carreira. O primeiro quadrinho ele é feito apenas um espaço do caseado preenchido, depois pula um espaço do caseado e preenche 2 quadrinhos do espaço do caseado com pontos altos, como mostrei aqui. Assim faça até o final. O último quadrinho também será completo como o primeiro, veja aqui, sozinho. Depois faça uma correntinha e pode cortar a linha. Vamos agora trabalhar com a outra cor. Vire o trabalho do avesso e logo do início amarre a linha mais clara.
Amarre sobre o primeiro ponto alto que você tem pelo lado do avesso. Agora puxe a linha com a agulha e faça 5 correntinhas. Dê uma laçada sobre o último ponto alto deste quadrinho da cor laranja, faça um ponto alto. Faça agora 3 correntinhas. Dê a laçada sobre o primeiro ponto alto, faça outro ponto alto para formar um quadrinho. Faça mais 3 correntinhas. Veja onde está o ponto alto sobre o ponto baixo que está preso à barra do tecido e sobre este ponto alto faça outro ponto alto. Faça 3 correntinhas e sobre o último ponto alto do bloco da cor laranja faça mais um ponto alto. 3 correntinhas sobre o primeiro ponto alto do bloco laranja, faça um ponto alto. Assim vai se formando quadrinhos. Você deve fazer assim até chegar ao final desta carreira aqui. Veja bem, 5 correntinhas, logo ponto alto, 3 correntinhas, ponto alto, 3 correntinhas, ponto alto novamente. Sempre os pontos são sobre os pontos altos que estão sobre os pontos baixos alongados preso à barra do tecido, note isso. E assim faça até completar esta carreira. Quando finalizar, vire o trabalho . Agora vamos fazer a última carreira com a cor amarela. Dê 2 laçadas na agulha, pule o primeiro quadrinho e no segundo comece a trabalhar pontos altos duplos. Você deve fazer em sequência 4 pontos altos duplos. Aqui estou fazendo o segundo. Agora vou fazer o terceiro. E agora o quarto ponto alto duplo. Veja, faça agora 3 correntinhas, dê 2 laçadas na agulha e novamente faça ainda dentro deste mesmo quadrinho 4 pontos altos duplos. Assim já fica um leque completo com os 2 lados iguais. Agora fazendo o último ponto alto duplo. Veja como tem ficado até aqui. Pule um quadrinho e sobre o próximo ponto alto, sobre ele faça um ponto baixo. Veja, vamos para o próximo. Dê 2 laçadas na agulha, pule um quadrinho. No próximo quadrinho faça 4 pontos altos duplos. Agora faça 3 correntinhas. E para completar este leque aqui, faça 4 pontos altos duplos. Pule um quadrinho, sobre o próximo ponto alto amarelo, faça um ponto baixo. E agora veja como está ficando o nosso trabalho. Sempre você irá trabalhar da mesma forma. Pule um quadrinho, no próximo 4 pontos altos duplos, 3 correntinhas, 4 pontos altos duplos. Pule um quadrinho, sobre o próximo ponto alto, ponto baixo. Pule um quadrinho e já repita o leque com os pontos altos duplos, como fizemos até aqui. Quando chegar ao final, pegue na terceira correntinha que você subiu e faça o último ponto baixo. Uma correntinha extra e pode cortar a linha. Com a cor amarela já finalizamos. Vamos agora fazer a última carreira. Pegue aqui, onde se inicia os quadrinhos, e prenda a linha mais escura. Veja onde é. Amarre. Agora, neste mesmo local que você amarrou a linha, puxe a linha com a agulha. Prenda. Entre os pontos, faça um ponto baixo.
No próximo, entre os pontos, também faça um ponto baixo. Assim você deverá fazendo até chegar no espaço de correntinhas do canto. Faça esses pontos baixos um pouco folgado, não puxe muito. Faça o último ponto baixo no espaço das correntinhas e suba com 5 correntinhas. Prenda com ponto baixo aqui no espaço das correntinhas. Prossiga fazendo mais 6 correntinhas. Agora prenda com ponto baixo no espaço das correntinhas, depois faça mais 5 correntinhas. Prenda com ponto baixo ainda neste espaço. Assim, a pontinha do bico já estará finalizada. Faça um ponto baixo entre cada ponto alto duplo que você fez da carreira anterior. Não faça estes pontos muito apertado. Quando chegar ao ponto baixo, faça um ponto baixo antes, pule o ponto baixo da carreira anterior e já comece fazendo os pontos baixos do próximo bico. Sempre é um ponto baixo entre os pontos altos duplos da carreira anterior. Depois, faça um ponto baixo no espaço das correntinhas e repita a sequência. Faça 5 correntinhas, prenda com um ponto baixo. Agora faça 6 correntinhas. Prenda com ponto baixo na pontinha do bico. Novamente 5 correntinhas. Ponto baixo aqui na pontinha do bico. E para finalizar este aqui, siga fazendo pontos baixos entre os pontos altos duplos da carreira anterior. Esta volta é muito simples e é o que dá este detalhe ao nosso crochê. Veja como o trabalho tem ficado até aqui. Já vai ficando pronto. Você deve fazer esta carreira laranja assim até o final. E ainda você pode variar na quantidade de correntinhas aqui no canto, caso você desejar. Veja então. Para finalizar, faça os últimos pontos baixos. Entre os pontos altos duplos da carreira anterior, faça o último ponto baixo, uma correntinha extra e pode cortar a linha. O nosso modelo de hoje está finalizado. Espero que você tenha gostado. Muito obrigada por nos ter assistido. Um grande abraço e até a próxima!